Eu ia perguntar também, já não é desse assunto, porque tem muita coisa, né? Muito assunto já fugindo desse, sobre tanto os 10 mandamentos quanto os 7 pecados capitais. Como que isso entra na vida do cristão, a importância disso? Os 7 pecados capitais é uma doutrina católica. O protestante não segue isso. Sim. Tá? Então eu vou responder os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão em vigência. Eu creio que os 10 mandamentos são para hoje. Pastor, o sábado? Se quiser eu falo do sábado aqui. Mas, porque o sábado é o que dá mais polêmica. Quais são os 10 mandamentos? Não terás outros deuses, não faça imagem de escultura, não use o meu nome em vão, guarde o sábado, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não cobiça a casa do seu próximo e não diga falso testemunho contra seu próximo. Todos esses 10 mandamentos valem para hoje. Valem para hoje. Como é que eu sei disso? O Novo Testamento trata de cada um e o Novo Testamento resume a lei. Os 10 mandamentos já é o resumo da lei. Porque a lei de Deus é de Gênesis a Deuteronômio. São 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nestes livros tem mais de 600 regras. Mais de 600 regras. Que o judeu chama de Torá, lei de Deus. No Novo Testamento, essas 600 regras, que já eram resumidas em 10, agora se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou. Essa é a lei do cristão. Todo cristão tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Todo cristão tem que amar o próximo como Jesus nos amou. É difícil, né? Claro que é difícil. Muito. Tem alguém aqui que ama... Você acha que eu te amo como Jesus me amou? Você acha que você me ama como Jesus me amou? É por isso que nós estamos sempre em um processo de melhora. Em um processo de melhora. Em um processo de avanço. Se alguém assistir isso e pensar assim, nossa, mas o pastor falou que tem que guardar o sábado, porque é o que dá mais debate. Guardar um dia de sábado, como o judeu fazia, não. Mas o Novo Testamento me aponta que Jesus é o meu sábado. Sábado é Shabat, é descanso. Descanso. Jesus é o meu descanso. Ele mesmo disse, vinde a mim e achareis descanso para a alma de vocês. Então eu entendo que o sábado era um sinal, era uma sombra do que realmente Jesus faz. Eu descanso. Talvez alguém não saiba, né? Mas no Antigo Testamento manda o judeu descansar no 7º dia, porque Deus descansou no 7º dia da criação. E também porque os judeus saíram do Egito. Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Hoje, como eu não sou judeu, eu não saí de Egito. Como eu não sou judeu, eu descanso na obra de Cristo. Jesus é o meu sábado. Ele mesmo disse que ele era o Senhor do sábado. E que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então existe algo superior ao sábado. Existe algo mais importante do que o sábado. E descansar em Jesus é o verdadeiro descanso, é o sábado. Agora, se alguém quiser guardar um dia da semana como lei de Deus, eu não vejo problema. Eu só não posso aceitar que alguém diga que para ser salvo tem que guardar o sábado, ou seja, não fazer nada para o sábado e viver só para Deus no sábado. Isso seria uma condição sine qua non à salvação. Aí a salvação seria por obras. E eu creio 100% que a salvação é pela graça, mediante a fé. E você acha que existe... Acho que eu estou falando demais. Se eu estiver falando demais, vocês cortem, gente. Isso. Uma coisa vai juntando na outra. Então, vocês dão corda? Só para fechar, então, essa parte. Então, biblicamente, de acordo com o Novo Testamento, essa questão do sábado seria facultativo, né? Facultativo por causa de Romanos 14, mas não está errado quem... Facultativo. Não está errado quem guarda. Não está errado quem guarda. Está errado quem guarda e diz que quem não guarda vai para o inferno. Por exemplo, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Errado. Surgiu outra dúvida. É que a Bíblia do evangélico é muito diferente da do católico? Muito não. Tem 7 livros a menos. Quer que explique isso? A menos a do católico? Aí é que tá, né? Para quem que você vai perguntar? Por exemplo, se você perguntar para protestante, eu até falei errado aqui. A Bíblia católica tem 7 livros a mais. É isso que ele vai responder. Se você perguntar para o católico, ele vai dizer, não, a Bíblia tem 7 livros a menos. Você quer que explique isso aqui? Um pouquinho? São os livros apócrifos, né? A Bíblia católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. No Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é a mesma Bíblia, tá? Sim. É a mesma Bíblia, católica e protestante. A diferença está no Antigo Testamento. A nossa Bíblia protestante tem 39 livros do Antigo. Agora eu vou falar só do Antigo. A Bíblia protestante tem 39 livros no Antigo. A Bíblia católica tem 46 livros no Antigo. 7 livros a mais. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiásticos, Sabedoria e Baruque. 7 livros a mais. Por que eles têm esses 7 livros a mais? É a pergunta. Existe uma versão bíblica que é do hebraico para o grego chamada Septuaginta. Septuaginta.
Para muitos estudiosos, Jesus usou a Septuaginta. E nesta Bíblia Septuaginta consta, né, esses livros a mais. Tem esses 7 livros. Então eles dizem, nós usamos, os católicos, porque Jesus usou a Septuaginta. E na Septuaginta tem esses livros. Verdade. Porém, tinha outros livros também. Por que não considerá-los canônicos também? Porém, Jesus nunca citou nenhum livro apócrifo desses aí. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. Ninguém. Jesus nunca citou. Outro motivo para protestante não ter. A nossa Bíblia do Antigo Testamento é exatamente o conteúdo da Bíblia judaica. Nós seguimos a Bíblia judaica do Antigo Testamento. Os judeus não aceitam esses 7 livros a mais. Mas os protestantes, eles basearam na Bíblia católica para descartar o que não convém e eu vou chegar lá. Acrescentar. Não, né? até que não. Não. A Bíblia do Antigo Testamento protestante não é baseada na Bíblia católica. Sim. É baseada no Concílio de Jamnia, que é um encontro de judeus, 1º e 2º século, que decidiram quais livros seriam sagrados para os judeus. Então, por que é que os protestantes não aceitam esses livros? Porque os judeus não aceitaram. Flávio Joséfo, um historiador do 1º século, também dizia que para o judeu só 22 livros. Não sei se vocês pegaram. Eu disse que a protestante tem 39 livros e que a judaica tem 22. E eu disse que é a mesma coisa. Porque, na verdade, nós temos o mesmo conteúdo, mas livros a mais. Na nossa Bíblia do Antigo Testamento tem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Para eles é um livro só 1º Samuel. Para eles é um livro só Reis, entendeu? Para nós são 12 profetas menores. Para eles é um livro só. Então são livros a menos, mas o mesmo conteúdo. Então muita coisa que o Concílio de Nicéia descartou, o protestante... O Concílio de Nicéia, se eu não me engano, ele tratou sobre a Trindade. Sobre a Trindade, se eu não me engano. Posso até conferir aqui. Mas os concílios da história que trataram sobre o cânon é o Concílio de Cartago e o Concílio de Hipona. Concílio de Cartago e Concílio de Hipona. 3º e 4º século. O que eles fizeram? Reconheceram os livros que as igrejas reconheciam como sagrados. Escritos por apóstolos, escrito por alguém próximo dos apóstolos, aqueles escritos que não tinham contradição com as escrituras, esses entraram no cânon sagrado, no fechamento do cânon. Cânon é vara de medir, régua, é o nosso manual, né? A Bíblia Sagrada. Ali se fechou então os livros. A Igreja Católica, aí se você chamar um católico aqui, não vai concordar com isso, mas essa é a versão protestante da história. Né? Cada história tem a versão de quem conta, né? A Igreja Católica, só no movimento pós-reforma, no Concílio de Trento, é que fechou esses livros realmente como sagrados. Antes do Concílio de Trento, antes da Reforma Protestante, não. Esses livros não eram considerados sagrados como hoje são. Não eram. Eram observados, eram obedecidos, eram lidos, mas só se tornou cânon no Concílio de Trento. A Igreja Protestante do Antigo Testamento segue o Concílio Judaico. O que o judeu diz que nós seguimos. Porque a Bíblia é judaica do Antigo Testamento. Jesus é judeu, mas eles não queriam que Jesus, né? Deus apareceu a Abraão e se revelou em Isaac e em Jacó. Então, o Antigo Testamento é coisa de judeu. Nós abraçamos com a palavra de Deus, claro, mas é eles que decidem. E eles não decidiram pelos 7 a mais. Nós estamos com a Bíblia judaica. Os católicos acrescentaram. Não, legal.